né? Estamos aqui, a gente vai falar dessa notícia daqui a pouco. E vocês vão entender por que eu vou deixar pra falar daqui a pouco. Vamos falar dos bancos. Vamos falar dos bancos, mas para isso, temos que falar do IOF. A turma do Lula tá precisando de dinheiro. Vieram com uma solução mágica. Vamos aumentar o IOF. Obviamente isso pegou extremamente mal. Começaram as pressões, as críticas, e o governo aí teve que dar uma corrigida na rota, mas não é que o governo abandonou a ideia por completo. Calma. Conforme a pressão subia, no meio da semana, Lula e seus aliados, né, de primeira hora, como Randolfo Rodrigues, o próprio Haddad também confirma, eles vieram a público falar o que todo mundo já sabia. Existe, né, uma grande chance de colapso da máquina pública se a alta do IOF for revogada pelo Congresso. Sim, o país vai colapsar. Eu gostei muito do Randolfo Rodrigues usar essa palavra, colapso, sabe? É o ponto que estamos chegando no governo Lula. O líder do Lula no Congresso, que é Randolfo Rodrigues, ele é líder do governo no Congresso, assume publicamente que estamos diante de um possível colapso. Lindo. Tá ali o Haddad, ó. O Haddad, como é ministro da Fazenda, acho que ele é um pouco mais inteligente, já tá mais, como é que a gente pode falar, né? Um pouco mais maduro de tanto apanhar. E o Randolfo tava ali do lado, ó. Máquina pública ficaria em situação delicada. Aí, o que é uma situação delicada? É o colapso. Um total colapso da economia brasileira. Parabéns aí aos envolvidos, vocês realmente nos surpreendem. Aí o Estadão hoje veio para comentar um pouco sobre esse caso e trazer algumas explicações do porquê não poderia ter esse aumento do IOF, sem nenhuma vergonha. Nem precisava, porque estava claro desde o início, mas a equipe econômica do governo Lula não faz questão nenhuma de esconder que o aumento do IOF se presta exclusivamente a aumentar a arrecadação para evitar a paralisação da máquina pública, né, o shutdown, e tentar cumprir a meta fiscal deste e do próximo ano. A usar um imposto regulatório para tapar os buracos deixados pelas políticas perdulárias de Lula, pela gula da prata estatal e pelas benesses fiscais a grupos privilegiados, o Ministério da Fazenda deu o tom do desespero do governo. A gula da prata estatal é um negócio assim muito amplo, né? Vai desde o mau uso de verbas, o que vem sendo feito com as estatais, vamos falar sobre elas. Espero que tenham falar sobre os Correios. Serão notícias lindas, maravilhosas. Petrobras também. Super salário judiciário, né? Esse daí é o que mais vem me incomodando, né? E benesses fiscais a grupos privilegiados é um ponto aí que a gente tem que começar a discutir, viu? Num futuro muito próximo aí no Brasil, porque tem uma galera aí que tá sendo muito beneficiada. Muito beneficiada. Tem gente que bota aí na casa de 800 bilhões de reais em diversos aí benefícios, renúncias fiscais, enfim, né? A Haddad aí deu o tom do desespero do governo. O IOF é um imposto que se presta a incentivar ou desincentivar atividades financeiras e controlar o fluxo de capital. Isso aqui é tipo o imposto do pecado da reforma tributária. Não é um imposto de arrecadação, é um imposto para assim, não. O executivo, né, pode utilizar, por isso pode ser elevado ou reduzido de maneira imediata a crédito do executivo. Pô, a gente quer estimular isso daqui, a gente quer reduzir isso daqui. Então, o governo tem, né, esse controle nas mãos. Agora, pense, reflita, o que poderá ser feito com o imposto do pecado, porque a ideia é a mesma. Estimular ou desestimular alguns setores para salvar o planeta Terra, né? Agradeço a turma da reforma tributária. Enfim, já para levar impostos que tem como único fim aumentar a receita do Estado, que é o que o Lula quer fazer, o governo precisa de aval do Congresso e, a depender do caso, não pode cobrar o tributo majorado no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o elevou ou antes de decorridos 90 dias da data de sua publicação. Teria que esperar o ano fiscal terminar para poder começar a cobrar. Contornar regras tem sido uma constante da gestão Lula, quase sempre a pretexto de preservar, ampliar ou criar programas focados na distribuição de benefícios. Diz que a derrubada do decreto do aumento do IOF acarretará impacto direto em programas prioritários do governo, como o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, como afirmou o secretário do Tesouro, Rogério Seron, é reconhecer que o governo não tem como financiá-los com a receita regular. Ademais, o aumento do IOF encarece transações internacionais, o crédito para as empresas, principalmente pequenas e médias, que não tem margem para repassar esse aumento de custo para o consumidor. É espantoso que um governo cujas principais autoridades vivem a se queixar dos juros altos determinados pelo Banco Central se empenha em adotar uma medida que claramente asfixiará ainda mais o crédito. Medidas tributárias e fiscais não devem ser tomadas à sua helfa, como no caso do IOF, mas com a maior transparência possível, dentro da legalidade, respeitando competências. Governos responsáveis que prezam o planejamento e o bolso do contribuinte agem assim. Já governos movidos por desespero, como o de Lula da Silva, recorre a gambiarras na esperança de que, se colar, colou. A gambiarra do IOF aparentemente não colou. Aí vamos lá. Não colou. Não colou. Por que não colou? Por que não colou? Essa é uma pergunta muito importante. E isso nos conecta a Eduardo Bolsonaro. Por que o IOF não colou? Pequena e média empresa não tem lobby. Se fosse algo que fosse machucar a pequena e média empresa, teria passado. Ninguém ia estar falando nada. Ninguém. Quem que ia estar reclamando? Quem? O Zé Ninguém não tem lobby. O povo não tem lobby. Tem que ter algo a mais. Tem que ter algo a mais. O não colou, ele vem aí por diversos lados diferentes que vão trabalhando, se articulando para salvar o Brasil das mãos do Lula.
O Gerson Camarote da Globo News, né, parceiro do Lula, trouxe um bastidor aí da reunião entre Haddad, Hugo Mota e Alcolumbre. Em reunião tensa, Mota e Alcolumbre dão ultimato a Haddad sobre alternativas à alta do IOF. Por quê? Porque eles são bondosos, eles estão preocupados com o povo brasileiro. A reunião entre Haddad, Hugo Mota e Alcolumbre foi muito mais tensa do que relatado pelo Haddad. Integrantes do governo foram surpreendidos na reunião pela união de Mota e Alcolumbre contra a elevação do IOF. Essa palavra é interessante. Foram surpreendidos. Cara, por que vocês estão contra? Tem algo errado acontecendo. Tem algo errado acontecendo. Os presidentes da Câmara e do Senado se demonstraram afinados e deram um ultimato ao Haddad pela apresentação de alternativas. Mota e Alcolumbre deixaram claro que, se as casas do Congresso analisassem o tema nesta quarta, o decreto de Lula seria derrubado. Haddad externou preocupação e disse que, se isso acontecesse, haveria risco de shutdown, ou seja, um colapso da máquina pública por falta de recursos para custeio. Em resposta, Hugo Mota disse que talvez seja necessário se chegar a esse ponto para se fazer o que é preciso, isto é, algo mais estrutural. Conforme relatos, o deputado disse que não adianta insistir na elevação de gastos públicos e o governo continuar a surpreender a sociedade com a elevação de impostos, visto que há um esgotamento desse tipo de medidas. Os presidentes da Câmara e do Senado, então, reiteraram um prazo de 10 dias para que a equipe econômica apresentasse alternativas à elevação do IOF. Vocês têm 10 dias. Os integrantes do governo, então, apresentaram a ideia de manter o IOF mais alto esse ano e ano que vem a gente revoga. Mota, então, afirmou que o governo precisa apresentar uma proposta perene para os próximos anos. Aí vocês se perguntam, mas por que Mota e Alcolumbre fizeram isso, rapaz? Porque o IOF subiu no telhado, pobre não tem lobby. Se pobre, quem foi que fez a pressão pro governo realmente puxar o freio? Porque ninguém acredita na boa vontade do Mota e Alcolumbre. Aí a resposta começa um pouquinho aqui. Um pouquinho. O governo quer novas ações fiscais em 10 dias para frear reação ao IOF. O governo ainda tenta emplacar o aumento do IOF, mas já sinaliza ajustes. A ideia não é desistir da medida, e sim reduzir a pressão sobre o setor financeiro e transferir o peso para o consumo das famílias e o crédito do dia a dia. Mas como assim? O Estadão falou que o problema aí que ia encarecer para pequena e média empresa. Já o Renato aqui está falando que o governo, para tentar contornar essa crise, está tentando tirar do colo dos bancos. Quem é que está certo? O Estadão ou o Renato? E aí, Renato? E aí? Quando o governo veio com a questão do IOF, CNN conversa com Schwartzman. Alta do IOF é coisa de amadorismo assustador. Ex-Banco Central criticou a postura do ministro da Fazenda de dizer que a elevação do imposto foi necessária para sustentar a máquina pública. Aí a Ana fala assim, vejam só, todos que apoiaram a volta desse governo agora fingem espanto pelo amadorismo e irresponsabilidade deles, hipócritas. Aí vocês se perguntam, só porque um ex-integrante do Banco Central, e eu não acho que foi do governo Bolsonaro, né? Um ex-integrante do Banco Central reclamou do governo Lula, né? Um homem do mercado, só porque um homem do mercado reclamou do governo Lula, né? Na CNN, um homem da Faria Lima, o Haddad aí deu uma puxada de freio, o Hugo Mota e o Alcolumbre também, só por causa disso? Óbvio que não, né? O negócio foi muito mais escancarado. Haddad está reunido com Febraban, Itaú, Bradesco, Santander e BTG.